Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje nós trabalharemos o módulo 23, então quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila ângulo 2 e coloque no respectivo módulo, o módulo 23. No módulo 23, nós trabalharemos a respeito da coesão e da coerência, mostrando de que maneira isso acontece dentro das construções textuais, dentro das frases, dentro das argumentações que vocês acabam colocando no registro das respostas das atividades. Então, primeiramente, nós temos aqui texto. Uma das propriedades que distingue um texto de um amontoado de palavras ou frases é o relacionamento existente entre si. Então, olha só o que acontece. O texto, a sua funcionalidade é transmitir uma comunicação, diferente do amontoado de palavras, que não tem sentido nenhum. Então, independente do tamanho da frase, do parágrafo, se transmite comunicação, você está diante de um texto. Todas essas estruturas aqui, nós vimos em aulas anteriores, é somente para relembrar. Com relação ao texto, claro, nós precisamos de vários elementos para que esse texto tenha um sentido, tenha uma finalidade, tenha um objetivo. Um deles é a coesão. Para quem não sabe o que é a coesão, é a correta ligação entre os elementos de um texto. Então, sempre que vocês estão conectando ali as frases, as ideias, vocês utilizam as coesões, até mesmo para um enriquecimento textual, que ocorre no interior das frases, entre as próprias frases e entre os vários parágrafos, dependendo do tamanho do seu texto. Pode-se dizer que um texto é coeso quando os conectivos, quais são eles? As conjunções, os pronomes relativos e também a preposição são empregados corretamente. Então, para que haja realmente essa ligação, essa conexão, eu preciso fazer a junção, a utilização e a aplicabilidade de cada conectivo que nós descrevemos aqui de maneira correta, certo? E agora vem um outro fator que também influencia na qualidade desse texto, que é a coerência. Para quem não sabe o que é a coerência, diz respeito à ordenação das ideias e dos argumentos. Ou seja, o texto que eu escrevi tem sentido? As pessoas que leem esse texto conseguem compreender, conseguem interpretar? A coerência depende da coesão. Um texto com problemas de coesão terá provavelmente problemas de coerência. Então, por exemplo, existem textos que têm coerência, mas não têm coesão, mas não estão completos. Existem textos que têm coesão, mas não têm coerência. Então, você precisa correlacionar as duas, tanto a coesão quanto a coerência. Elas andam juntas, elas são necessárias para que seu texto tenha uma qualidade impecável, tá? Com relação à intertextualidade, entre textos, o termo significa, se trata de um tipo de comunicação que dois ou mais textos estabelecem entre si. Isto é, um texto cita outro texto de forma proposital ou não. Então, quando eu falo de intertextualidade, eu estou trabalhando a comunicação entre dois textos, um texto justificando o outro, um texto mencionando o outro. Mas esse mencionar de textos tem toda uma correlação, tem toda uma finalidade. Não é somente citar, é citar e justificar o motivo pelo qual você está indicando e realizando aquela citação. Nós temos alguns tipos de intertextualidades, tá? E claro, em específico, hoje nós estudaremos uma delas, que nós veremos daqui a pouco. Então, dentre os tipos, nós temos a paráfrase. Falamos sobre algo que lemos com as nossas próprias palavras, mas prevalecendo o conteúdo original. Então, quando você faz uma paráfrase, é quando eu leio e eu coloco com as minhas próprias palavras. Claro que, lembrando que o que vai prevalecer é o conteúdo original. Quando é que eu tenho uma alusão? Não há uma referência a outro texto de forma clara e óbvia. O autor o faz como insinuações.
Então, o que é a alusão? Você pode colocar no seu texto que você esteja construindo alusão a filmes, alusão a séries, alusão a desenhos, alusão a um outro texto, a uma curta-metragem que você acabou assistindo. Então você pode fazer alusão de várias coisas, dependendo aí da correlação que esse objeto fizer com o texto que você está construindo, tá? E por último, nós temos a paródia, que é o nosso foco, o nosso estudo, tá? É uma releitura de um texto ou uma outra obra. Isto é, recria-se a obra, mas usando a ironia. Então, lembrem-se daquele painel que eu trouxe para vocês na aula anterior sobre a Mona Lisa, que fizeram a releitura dela toda pintada, parecendo um palhaço. Então, fizeram uma paródia, tá? Com ali o painel da Mona Lisa, com as cores, todo o padrão, toda a elegância que aquele retrato já traz. Então, pegou-se o original, que ele está ali todo em equilíbrio, todo em harmonia, está de preto, as cores vão realmente simbolizar todo o período qual foi pintado, e fizeram uma releitura, que foi uma paródia, trazendo ela toda pintada de palhaço, trazendo ela realmente um estilo totalmente diferente do original, ou seja, fizeram uma releitura da obra. Claro que nós não ficamos ali presos somente às pinturas. Nós podemos fazer de música, nós podemos fazer de filme, nós podemos fazer de textos, de poemas. Então depende aí do que você queira trabalhar dentro da sua proposta, certo? E aí nós temos aqui a paródia, olha só, como a principal ferramenta de estudo. Eu posso fazer uma coesão e coerência de paródia? A resposta é sim, tá? Toda vez que você faz isso, eu coloco sentido, eu faço as amarrações ali do que eu preciso fazer para que a minha paródia fique completa. Então, a paródia também obedece a determinados critérios, tá? Então, você aí de casa que gosta muito de acompanhar as redes sociais, a internet, você pode sim se deparar com a paródia de alguma música, principalmente o Whindersson Nunes, né, que está aí na mídia, que está aí na atualidade fazendo várias paródias que vocês podem acompanhar, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.